Hoje eu tenho a alegria, a honra de receber, além de um grande artista, um grande comunicador, um grande amigo, um desses amigos que você chama de tesouro. Eu lembro, eu estava chegando de São Paulo, e quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: meu filho, você já ouviu esse programa? Eu fui ouvir, eu comecei a rir. Era o seu programa, um programa de humor que você fazia com outro querido amigo, o Valdir, e que aí virei fã e não parei mais de assistir. Nesse programa a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre suas viagens, sobre sua jornada. Muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, meu colega, meu amigo Ivanildo Antônio. Para mim é uma honra, cara. Eu fico sempre feliz quando você atende um convite meu para participar dos nossos projetos. E hoje, estando aqui por um convite seu, para mim isso é algo grandioso para a minha vida, para a minha história na comunicação. Para mim é uma felicidade muito grande você falar isso, que você passou a ser um ouvinte e fã do nosso projeto, que realmente encantou Camaçari e toda a região metropolitana naquela época. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando com você desse momento, dessas histórias. Passei a ser e sou, e você sempre. Gratidão mesmo. Borivaldo, esse programa que você fazia, que encantou Camaçari, que fazia as pessoas, às vezes, no trânsito, humorado. Camaçari hoje é uma cidade com mais de 300 mil habitantes, então vocês imaginam o trânsito dessa cidade aqui, 17 horas, que era quando começava o seu programa. E as pessoas, às vezes, super irritadas no trânsito, enfim, voltando de casa às vezes. E eu conheci, inclusive, motorista de ônibus, né, que ligava era muito ligava para poder as pessoas história. ouvirem. Como é que você teve essa ideia de fazer esse programa? Olha, eu fazia um programa à tarde, chamava o Super Tarde Show, que era Morivaldo normal, fazia um programa musical, tocava as músicas do momento, mas me veio assim, que o programa estava 4 horas de programa, era a mesma coisa, me veio a ideia de fazer algo diferente. E como no meu cotidiano, no dia a dia, eu gostava de brincar, de imitar as pessoas, eu comecei imitando o Silvio Santos, imitava, que no tempo tinha um programa lá no interior, que hoje o cara está na internet também bombando, que era o Moção, e eu comecei a fazer voz do Moção. Aí depois também tinha um Tom Cavalcante, que ele tinha um personagem, rapaz, que eu esqueci o nome dele agora, faz muito tempo que eu não ouvi esse personagem, Seu Venâncio. E aí me veio a ideia de criar um personagem com a voz de um velho, de um senhor de 99 anos, porém um senhor que era bruto, era ignorante mesmo, mas de uma forma engraçada. E aí me veio a ideia, que nome que eu vou dar? Tem que ser um nome engraçado. Aí eu digo, vou dar o nome de Seu Libório. Que Seu Libório é um nome bem, bem diferente. E depois até encontrei nomes de Libório no Orkut na época. Eu falei, olha, existe, cara, esse nome. E até depois também encontrei no Facebook e ainda existe, Libórios. Então me veio a ideia de fazer Libório. Comecei fazendo sozinho e aí parei por um tempo. Aí o pessoal incentivando, mas não pode parar, Seu Libório está fazendo eco na cidade, o pessoal vai para a faculdade ouvindo dentro do ônibus. Ouvintes que ligavam, Ivan, e dizia assim, Seu Libório, o pessoal está pensando que eu sou louco aqui no trânsito. Eu estou aqui no sinal parado aqui, me acabando de rir dentro do carro sozinho, o pessoal está olhando para mim dizendo, porque eu estou rindo de tudo que o senhor fala, e o pessoal me tratava como um senhor mesmo. Já teve um momento já de ouvintes ir lá até a rádio, isso na Lida FM, e quando chegava lá, que olhava para mim e eu fazia a voz, se ajoelhava, meu Deus, eu não acredito, é você? E aconteceu um fato muito interessante uma vez, Ivan. O porteiro, ele disse para mim, cara, eu conheço aqui todos os locutores aqui da rádio, todas as pessoas que trabalham aqui na empresa, eu já estou aqui há meses e eu não conheço o Seu Libório. Por onde é que ele entra aqui na rádio? Por onde é que ele vai? Eu falei, você nunca viu? Ele passa de jegue por aqui direto, rapaz, você nunca viu ele? Não, mentira, ele não passa por aqui não. Aí tinha um vidro, que era um pouco escuro, aí um dia ele estava lá no vidro, lá olhando, ele, eu não acredito, é você. Não, um personagem então, tinha essa fantástico. magia, cara. E eu lembro que a gente tem, tanto você quanto eu, enfim, uma vida super agitada e às vezes a gente tem que fazer reuniões no carro, né? A equipe, colocava a equipe dentro do carro e ia para outro compromisso, enquanto uma hora e meia
daqui para Salvador, a gente ia reunir. Ah, mas quando era 17 horas, eu falei, não tem reunião. Fazia eco, cara, fazia eco aqui na cidade, na região. Eu vou pedir agora para você fazer algum desses personagens, a voz pelo menos de um desses personagens que você fazia. A gente está falando de Seu Libório, vamos então, né? Seu Libório, vamos Seu Libório ressuscitar maravilhoso. Aqui Seu Libório, porque inclusive em breve tem um novo projeto, né? Tem até o canal do Seu Libório, que é fazer um Seu Libório político aí, mas vai ser um político diferenciado. Tá. Então, meu querido Ivanildo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não gosto dessas coisas de ficar, rapaz, prometendo coisas aos outros. O pessoal, na hora que está precisando do voto, o caba promete o mundo e o fundo. Depois que o caba ganha, menino, o caba troca de celular, o caba troca de endereço, troca até de nome, sumiu. Ninguém vê mais a cara do camarada. Esse negócio é coisa de moleque. Eu não gosto disso, não. Seu Libório, você tem um amigo, que também é meu amigo, que também é outro humorista, que ama a cultura, que é o Valdir Rios. Eu queria que você falasse um pouco, seu Libório, desse seu amigo de bancada, que você conversava com ele e às vezes brigavam, enfim, como que era? Valdir, eu batizei ele. Isso foi em 2008. Teve aquela crise, né, no país. Sim. Que até teve um político que era uma marolinha, mas o negócio apertou. E aí, Valdir, um grande empresário aqui em Camaçari, patrocinava o Mistura do Forró. Aí eu sempre conversando com ele, ia almoçar lá de graça no Tambor Lascado, né? Na parceria. Aí o negócio estava difícil, aí eu também me aposentei. E aí relaxei e não vou fazer programa mais não. Vou ficar aqui deitado na rede do Tambor Lascado, esperar a hora de bater o rango e depois vou para casa. E aí ele me chamou para a gente fazer um programa junto. E aí a gente se juntou, e aí eu batizei ele como Severino Preguiça. E aí ele, Seu Libório Severino Preguiça, o cara é um parceiro maravilhoso, e foi um casamento que deu certo, que aí foi que o programa ficou estourado aqui em toda a região. Valdir, um grande abraço para você, você é um tesouro nosso, um grande patrimônio aqui da cidade também, patrimônio da cultura, patrimônio do meio ambiente. Gratidão aí pela sua amizade e por tudo que você faz, continua fazendo por essa cidade. Interessante, Ivan, me permita, desculpa te cortar Claro. aí, mas esse foi um período muito difícil. E Valdir estava passando por um momento complicado em termos da sua empresa, né? Estava uma decadência o país. E uma vez ele conversou comigo emocionado. Ele falou que aquele programa foi que deu vida a ele novamente. Resgatou ele, que ele estava já iniciando um início de depressão. E aí Valdir, ele tinha aquele programa que era às 17 horas, como a sua terapia diária, que a gente, né, nos divertia muito. Os ouvintes eram os maiores, vamos dizer assim, os melhores personagens do programa eram ouvintes. Né? Tinha ouvintes lá que era certo, se não tivesse a ligação de João do Portão, né? Tem aqui uma amiga da feira aí que ela não perdia um dia o programa, né? Tinha o pessoal do Parque das Mangabas. Era muita gente, cara, que ligava pra gente falando que esperava ansioso para aquele momento, para o final da tarde, para acompanhar o programa. Então, esse programa, ele tem uma história muito linda, inclusive com o João do Portão. Ele é um senhor já aposentado, ele trabalhou na reconstrução do Bagdá, e ele falava João do Portão porque ele morava no encontro, acho que é Encontro das Águas, alguma coisa ali em Lauro de Freitas, mas ele não queria identificar o endereço dele. Um senhor já bem de vida, e ele disse que um dia a funcionária dele, né, estava lá na cozinha dando risada sozinha, se acabando de rir, ela não parava, não se controlava, disse que chorava de rir, ele lá deitado na rede sem entender o que estava acontecendo ali. Aí ele um dia ficou curioso, falou, eu vou ver o que é que essa mulher está vendo aí, que ela está nessa euforia toda. E quando ele chegou perto, ele começou a ouvir a voz de Seu Libório e a brincadeira, o jeito de Seu Libório falar com os ouvintes. Ele disse que ele não hesitou naquele dia, ele disse que ficou triste de pegar o rádio dela e levar para o ambiente dele. Mas no dia seguinte ele comprou um rádio para ele e devolveu para ela, que ele passou a ser um ouvinte assíduo, ele veio aqui me conhecer com a esposa e contou a sua história, que ele estava passando por um momento de depressão e aquele programa, aquela história, aquela voz ali, né, deu ânimo a ele para levantar novamente. Inclusive é uma pessoa que eu gostaria muito de reencontrar, porque a gente teve um laço de amizade, de família mesmo. Então a gente tinha isso, né, com os ouvintes, criou essa questão aí. Eu mesmo fiz sucesso por tabela, porque sempre eu dizia, olha, eu sou amigo deles, sou amigo dos dois. Isso abria portas. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa, Morivaldo. Você é daqui de Camaçari? Não, eu sou conterrâneo lá do Valdir, sou de Várzea da Roça. Certo. Nasci na fazenda Ovelha Amarrada.
Ainda Aliás, que cidade era de artistas fantásticos, muita né? gente boa, muitos artistas, poetas, pintores, locutores, cantores, muita gente Temos boa. o Everson Zuriel mesmo, né, que esteve comigo, inclusive, em Portugal, representando o Brasil com o espetáculo A Canção dos Que Condenados. inclusive a minha primeira peça foi com ele. Eu fiz um papel tão simples que foi no A Paixão de Cristo, eu participei. Eu raspei a cabeça, que já foi um ato ali de coragem naquele tempo. E eu fiz o papel de Barrabás numa peça que foi com o Zuriel, que foi aí, eu acho que meu primeiro contato artístico, digamos assim. Zuriel é um grande patrimônio da cidade, É, né? cara, o cara, Assim, moveu a cidade de Vaz da Roça durante muito tempo, culturalmente, né? Depois verdade. veio morar aqui, a gente teve a sorte de ter o Zuriel aqui. E tem, porque ele sempre vem de São Paulo, que agora mora em São Paulo, foi fazer cinema lá, né? Graduado em cinema, mas sempre está aqui em Camaçari. Escreveu um livro também, Escreveu um né? livro lindo, lindo, até já divulguei aqui no programa. Então você veio de Vaz da Roça, você chegou aqui quando? Eu cheguei aqui no dia 5 de outubro de 2000, vim passar uma semana. E olha que semana grande, é? 22 anos. 22 anos vai fazer agora em outubro. Então, para mim eu tenho um amor muito grande por Camaçari, porque foi aqui onde eu dei continuidade no segmento na questão do rádio, porque o rádio é a minha maior paixão. Eu brincava na escola, Ivan. Naquele tempo, não sei se você lembra, talvez aqui também não tinha, mas no interior só pegava um canal de TV, que esse canal de TV era tipo uma repetição por antena parabólica, e nesse tempo aí tinha a luta que era Mike Tyson e Evander Holyfield, que passava meia-noite, aí tinha um locutor que entrava anunciando: atenção senhores proprietários de antena parabólica, a luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield não será transmitido por falta de contato da Globo. Aí eu ficava imitando essa voz na escola, né, dentro do colégio. Aí despertou uma professora minha, a Núbia, professora de geografia. Ela chegou e falou: você tem uma voz de locutor, por que você não vai lá na rádio? E tinha uma rádio lá que estava iniciando, a Viva Voz FM. E aí eu comecei a gostar da ideia. Aí fui e fiz um teste lá na rádio, isso em 98, que inclusive eu nunca esqueço que o texto que eu fiz o teste lá era uma notícia no jornal da morte, né, do Luiz Eduardo Magalhães, o deputado. Eu nunca esqueço isso, que foi em abril, né, de 98. E aí eles aprovaram. Olha, cara, tem uma voz muito boa, uma dicção bem legal. Olha, a gente vai ver para você aqui um horário. E aí quando já marcaram 15 dias depois para me estrear com um programa lá à tarde, aí eu fui lá, participei do programa, falava errado, que só a minha professora Jane, né, ligava para a rádio e falou: Morivaldo, você está engolindo os S. Aí eu falava: agora 3 horas e 25 minutos. Aí ela na mesma auxiliava. frase, singular e plural. Né? Então era uma mistura assim, aí eu fui me ajustando, fui gostando, e só fiquei uma semana, porque a emissora ia mudar de prédio. E aí fechou ali, e aí tinha que fazer ainda, não tinha terminado ainda a construção lá, e aí, nesse período eu fiquei parado. Aí me veio a oportunidade, uma pessoa me convidou para trabalhar em um carro de som, em uma equipe de bingo de carros e motos. E aí eu não hesitei, aceitei, e aí mesmo peguei o teste, decorava, e aí passei a ser locutor de carro de som, que isso me aprimorou muito mais ainda a questão da entonação, da vocal, e aí veio a paixão mesmo, digo, é isso que eu quero fazer. Agora você sai de uma cidade pequena, né? Um lugarejo pequeno aqui da Bahia, Várzea da Roça. Quantos habitantes na época? Várzea da Roça, acho que Naquela época. era bem menor, 20 anos atrás, né, era bem menor. Eu não sei quanto, mas devia ter uns 5 mil habitantes. Aí mais ou você menos sai dessa cidade, depois você vem para Camaçari, a gente vai contar um pouco dessa história. Mas antes, eu queria fazer uma ponte de uma cidade com aproximadamente 5 mil habitantes. Aí você pega um voo para o outro lado do mundo, chega no Timor-Leste. Que filme passou na sua cabeça durante esse voo? Várzea da Roça, o outro lado do mundo, Timor-Leste. Cara, foi um filme longo, viu? Porque são 30 horas de voos, direto, fora as escalas, né? Você passa em Dubai? 2 horas daqui para São Paulo, 15 horas de São Paulo a Dubai, mais 11 horas de Dubai até Bali, na Indonésia, e mais 2 horas da Indonésia, lá de Bali, até a ilha de Timor. Cara, na verdade, antes de ir para Timor, eu já estava vivendo o Timor.
pela questão da internet, pelos livros, eu comecei a estudar, quando me veio o convite, eu comecei a estudar aquele país. Então, durante o percurso, claro que me remetia ao tempo lá da roça, lá da fazenda ovelha amarrada, ainda com o candeeiro, não tinha energia, aquele radinho vermelho, motorrádio que tinha em cima da mesa, e aquele menino humilde que foi criado pelos avós, que o sonho era bem pequeno e Deus me proporcionou coisas bem maiores que eu nem imaginava alcançar. E eu estava ali, né, dentro daquele avião gigantesco da Emirates e me alimentando ali da melhor comida, usando um chinelinho de veludo dentro do voo, cobertor e tudo, dizendo, cara, quem diria eu lá do meio do mato, lá da roça, está vivendo isso hoje, indo para um outro país, do outro lado do mundo, literalmente do outro lado do mundo, e para ir compartilhar conhecimento. Eu fui para Timor-Leste trabalhar dentro do parlamento timorense para formar uma equipe de rádio que acabara de inaugurar naquele país. Então, para mim, cara, isso foi um sonho gigantesco, foi algo assim surreal para mim, que eu chorei por vários momentos. Quando eu cheguei em cima de Dubai, assim, que eu olhei, que vi aquela palmeira, assim, eu falei, cara, eu vi isso na televisão e nem nos meus distantes sonhos imaginava ver isso com os meus próprios olhos daqui de perto. Então, é algo incrível. Cheguei em Bali, aí eu comecei a estudar a história de Bali, de quantos artistas, de quantas pessoas que vão passar suas férias em Bali, e eu estava ali, né, no meio daquelas pessoas, naquele paraíso, num lugar tão lindo, dizendo, cara, como que eu vim parar aqui? Esse menino veio lá da roça, do mato, para vir aqui. Eu me emociono com isso. A cultura tem esse poder, né? E o sonho, né? Eu sempre digo aqui nesse Conversa com Poeta que se você sonha, se você acredita nesse sonho, já é meio caminho andado, né? Me fala um pouco sobre, obviamente que é uma cultura totalmente diferente da cultura brasileira. Quais os maiores estranhamentos que você teve chegando lá? Olha, a comida de lá é totalmente diferente. Primeiro porque eles comem muita pimenta, apesar que o baiano, né, come muita pimenta. Inclusive, alguns amigos brasileiros lá que eu encontrava diziam, você não é baiano, não? Sim. Falei, sou sim, mas eu não gosto da pimenta, nunca gostei de pimenta. E o asiático, na verdade, em si, né, ele é um povo fechado. Ele é um povo meio que, vamos dizer assim, desconfiado. Mas depois que ele ganha a tua confiança, depois que ele te conhece, eles viram irmãos. Então, nesses 6 meses que eu morei ali em Timor, eu ganhei uma família uma família muito grande, que talvez eu não tenha essa família aqui em Camaçari. De 22 anos que eu tenho em Camaçari, talvez eu não tenha em termos de quantidade e de qualidade nesses 6 meses que eu vivi em Timor-Leste. Então, o que foi mais assim, impactante para mim foi a questão da comida, da pimenta, do catupa. O catupa é tipo uma pamonha de arroz, que eles fazem na palha do coco e eles cozinham ali aquele arroz e colocam, não sei se eles colocam água de coco, mas fica muito gostoso. É chamado de catupa, que é uma comida tipicamente timorense. Tem o sabuco é bem parecido com aqui, acho que o pessoal, né, também, que assa o peixe na palha de banana, só que lá o tempero é pimenta e sal. Eles enchem o peixe de pimenta e sal e botam na palha e eles assam. Agora eu comi e não estava assim tão ardendo a pimenta, essa questão não. da pimenta, eu lembro, eu fui um festival de cultura, de artes cênicas em Londres, e tinham 2 grupos, um era do Vietnã, o outro da Jamaica. E eles ficavam disputando quem comia a pimenta mais amarga. Cara, teve um momento, Morivaldo, que assim, eles pegavam as pimentas e assim, a gente ficava com os olhos cheios d'água só de estar perto. Só o cheiro, né? Só o cheiro. E lá eu lembro que chamava Aimana, que eu acho que é o nome até indonésio, que não, Indonésia é biribiri. Chamava biribiri e lá é Aimana. Então a pimenta, meu irmão, eu chegava na casa das pessoas e estava com um pilãozinho lá, apilando, fazendo pimenta. Então é o tempero principal deles. E a língua do Timor? Língua, fala uma parte... língua é uma confusão. Porque Timor
ele tem duas línguas oficiais, que é o É, português. eles falam uma parte de português. Português, eles falam com sotaque de Portugal. Sim. Então, todos os documentos em Timor-Leste, ele é em português, né? Inclusive lá no plenário, no parlamento, eles têm a sessão, duas sessões na semana. Uma é em teto, que é a língua local, que também é oficial, e a outra é em português, né? E eles têm a língua do invasor, que é o Bahasa da Indonésia, porque a Indonésia invadiu lá em 74, 75, me parece, e ficou até 98. Então, eles têm a língua do invasor, que é o Bahasa, que eles proibiram falar o português nesse período. E tem também o inglês, que é a língua de trabalho. Então, muitos crianças, adolescentes, jovens, eles falam também o inglês, porque as escolas lá, eles ensinam muito bem a questão do inglês. E aí vem a parte mais difícil, que são as línguas, chamada língua paterna. Porque, tipo, eu moro aqui em Camaçari, que Camaçari é do tamanho da capital, Dili, tem 300 e poucos mil habitantes, e quem mora ali em Parafuso já fala uma outra língua. São dialetos diferentes. Dialetos, mas só que as pessoas falam que é dialetos, mas não são idiomas mesmo. Porque dialetos eles conseguem, né, entender... No mesmo país. No mesmo país. E são 32 dialetos chamados, mas que tem estudiosos lá de línguas. Ele falou, não, isso são idiomas. Eles não se entendem entre eles, essas línguas. Parafuso é uma língua, Jauá é outra, Arembepe é outra. Então, cada localidade, tipo lá Manatu... Você que está nos assistindo, desculpa te Não, fica à vontade. interromper, que não é aqui de Camaçari, Jauá, Arembepe, Parafuso, são distritos aqui de Camaçari, que eu sempre falo, venham, vocês que moram na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, onde nos assiste agora, venham conhecer Camaçari. Camaçari é uma cidade linda, são 42 quilômetros de orla. Nós temos aqui uma zona rural fantástica, aqui na cidade centro, nós temos aqui esse Teatro da Cidade do Saber, que é um dos mais importantes teatros brasileiros, né? Na Bahia, a gente só fica atrás do Teatro Castro Alves, né? Então, venham conhecer, sobretudo, a cultura de Camaçari, né? Nós temos também uma área aqui que é de polo petroquímico, né? Com um pool de grandes multinacionais. E esses distritos que ele fala é aqui da nossa cidade. Então, lá são idiomas diferentes dentro do mesmo país. Isso, lá ele chama de sítios, né? Não, lá em Balcal, Inhame, Manatuto. Eu visitei o país lá, talvez 80% do país por inteiro. Eu comprei uma moto logo na semana que eu cheguei lá, e aí eu fiz boas amizades com timorenses que estudaram no Brasil. Por quê? Eles falavam português e estavam estagiando dentro do parlamento. Então eu fiz amizade com eles, então eu ia almoçar com eles e final de semana a gente viajava. Então dava sexta-feira de tarde, já estávamos com a mochila pronta, a moto abastecida, para a gente ir conhecer uma parte. E a moeda do Timor é o dólar americano. É o dólar americano. Dólar americano, foi instituído lá o dólar americano. Tá. E você falou sobre, voltando aqui à sua pergunta sobre a questão do choque cultural do timorense com o brasileiro, eles têm um amor muito grande pelo brasileiro, porque foi o brasileiro, né, que ajudou eles na questão da primeira eleição, após a saída do invasor, que tem uma história muito linda com Sérgio Vieira de Mello, Sim, que infelizmente, né, aconteceu aquela tragédia, Sim. que ele morreu lá no ataque em Bagdá. E ele que foi que ajudou e comprou a briga para acontecer as eleições lá em 2002. Então ele teve um tempo, inclusive teve até um filme aí, né? Um documentário, né? Um documentário na Netflix, Sim. que passou a história, que passa um pouco dele lá, correndo na orla de Timor-Leste, que eu não perdia, nem piscava o olho assistindo aquele documentário ali. Hoje você é amigo de embaixadores, de cônsul. O embaixador Aldemo, ele está hoje como... Ele hoje não está como embaixador, ele está como cônsul, né, em Hamamatsu, no Japão. E a gente mantém contato o tempo todo. Porque lá com ele eu conheci grandes nomes da política, grandes nomes vamos dizer assim, da revolução timorense, como ex-presidente. Inclusive agora foi eleito o presidente, é um ex
É Nobel, não é? Ele é Nobel da É Paz. Nobel da Paz. Nobel da Paz, né? O doutor Luiz Ramos não, Horta Nobel, é né? Nobel, Nobel né? é sempre. Sempre. E ele que foi um cara que estudou fora, né? Estudou em Portugal, estudou em Paris, e ele que levava Timor-Leste para esses países, ele que expandiu Timor-Leste para a nação. E nesse período de invasão, ele estava o tempo todo, né, com os contatos, as conexões, para que o mundo voltasse os olhos para o Timor-Leste. Então ele foi uma pessoa assim que tem, né, o povo lá chama ele de vô, né, o vô Ramos Horta. Então ele tem um carinho do povo. E tem outra figura também lá que é muito, vamos dizer assim, que o povo tem um amor muito grande, que já foi presidente também, está sempre inserido na política, que é um militar, foi preso nesse período aí. Ele foi refugiado nas montanhas lá, que é ex-presidente, que é o Xanana Gusmão. Se você pesquisar em Xanana Gusmão, você vai ver que é uma figura conhecida no mundo inteiro, participou de muitas reuniões aí nas Nações Unidas, e então um cara que tem um nome muito grande, e é um cara populista, bem simples lá, quando tem de enchente ele vai estar no meio da rua lá, eu encontrei com ele em uma loja lá que fui colocar crédito no celular, tirei uma foto com ele, conversei com ele, brasileiro, brasileiro, e ele ama muito os brasileiros. Você tem também um programa de TV aqui em Camaçari. Eu queria que falasse um pouco sobre o seu programa, como é que você teve essa ideia de transitar entre a rádio, depois a TV. Olha, o que me levou para o Timor-Leste foi a comunicação, em especial o rádio, né? Eu fui para lá para uma missão, juntamente com a ABC, que é a Agência Brasileira de Cooperação, e o rádio está sempre, né, na minha vida, na minha história. E aí, quando eu voltei do Timor, em dezembro de 2019, eu estava já preparado para ir embora, né, no início de 2020, em fevereiro. E aí que estourou a notícia da questão da pandemia lá na China e que estava chegando aqui no Brasil, tanto que foi, né, cancelar o Carnaval 2020, e aí foi aquela situação toda e começou a questão dos lockdown, fechando tudo. E eu tinha, né, e tenho ainda, uma produtora, a M-Voz Produções, que a gente fazia trabalhos de lives antes, que era o Love Live, com cantores evangélicos, a gente tinha programas lá, pessoas que gravavam clipes, tudo mais. Aí a gente ficou tudo parado, né? E meu plano de voltar para o Timor foi frustrado, porque lá é um país pequeno e com isso fechou tudo. Os voos comerciais foram cancelados e começou o lockdown lá, e aí não teve mais como eu voltar para lá. Aí eu olhei para os equipamentos e vi que estava num grande momento essa questão do podcast. Acompanhava aí nos canais, eu digo, eu sei fazer, eu tenho como fazer, vou montar o meu podcast. E aí criamos o Falando Sério Podcast, que eu digo, eu vou entrevistar pessoas, tanto conhecidas como também não conhecidas, políticos, artistas, pessoas anônimas, empresários. Eu lembro que você entrevistou uma menina que cuidava de um sapo, né? Que foi super interessante aquela o sapo entrevista. Joe. O sapo Joe. Ela depois descobriu que o Joe não era, né, não era um sapo, era uma sapa. Muito legal aquela entrevista. Está no YouTube, não é? Está no YouTube. A mãe dela, né, foi a Júlia, parece. A mãe sempre participa dos programas, ela está sempre dando feedback lá. Que foi o início ali, na verdade, né, que você foi um dos primeiros convidados. Sim, com muita honra. Né, entrevistei naquele dia, né, a gente fazia com 3 pessoas, que teve um grande amigo, que é o Pedro, defensor público, que eu conheci lá no Timor, que participou com a gente, e você foi um dos primeiros convidados que está registrado, está lá em nosso canal, que você até voltou novamente depois lá, a gente bater um papo, porque o podcast hoje, né, ele deu essa liberdade de a gente conversar, bater um papo normal com as pessoas, né, no dia a dia, contando história. Então isso me levou à ideia de criar esse podcast Falando Sério, e estamos aí de segunda a quinta-feira, né, conhecendo pessoas, suas histórias, seus envolvimentos, Falando Sério Podcast. Além desse grande comunicador que você também é muito generoso. Eu tenho acompanhado sempre que posta o programa e você tem entrevistado, como você disse, além de figuras mais notórias, né, no sentido da visibilidade, mas também pessoas que você não conhece, que a cidade não conhece, enfim. Você tem entrevistado também uma série de artistas aqui da cidade, né? Quais são os artistas que você, aqui de Camaçari, que você mais admira, que você acha que estão prontos para o mercado, enfim? Quem são esses artistas? Vamos falar um pouquinho sobre essas pérolas nossas aqui.
Eu tô aqui, né, com o pai dos artistas aqui em Camaçari já, né, que você não adianta nem falar Imagina. disso aqui agora, mas o cara falar em cultura e em arte, esse é um grande mestre. Mas aqui tem muitos nomes, né? Eu tive a honra ali de bater um papo e eles contaram a história da sua vida artística com Sil Figueiredo, cara preparadíssimo, né? Aqui eu já conversei também com o DJ, nosso amigo Máximo, Máximo, que é um fantástico. cara Inclusive está sensacional, convidado para vir para o meu programa. porque ele é um grande artista que se preocupa com os seus amigos também, com seus Sim. pares que são Ele artistas. o Máximo ele é um artista, né? Um ser de rede, né? De agregar, né? Teve lá conosco também o Tandera, que é uma Tandera, que é grande outro história, fantástico. né? O Guima, que já trabalhou aqui também nessa casa aqui também, que tem história, São questão de três, DJ. né? Três DJs assim que fazem a história dessa cidade nesse segmento, né? E Ed Shot, cara, Ed Shot, bati um papo com ele lá, ele contando a história dele, a dificuldade que ele enfrentou nesse período também de pandemia, que é um artista completo aí também no cenário do forró. Sim. O cara é um profissional sensacional, um grande artista, viu? Que os palcos... Tá pronto para o mundo, né? O cara tá pronto aí Uma para vez enfrentar conversando com o Del qualquer Feliz público. sobre Headshot, e até Del Feliz falou, olha, na próxima oportunidade que tivermos, vamos levar o Headshot para o Forró Londo, que é um grande festival de forró que tem em Londres, e está aí, tá no radar. Olha aí, merece, viu? Merecido. Sem falar em Regi FX, que é um grande guerreiro. Teve aqui, Regi, amigo, parceiro. Teve lá no início e voltou agora, né? Que ele fez aí um evento solidário também, que infelizmente eu não pude ir lá participar e dar um abraço, com o que aconteceu com a tragédia, o carro, né? Pegou fogo, ele perdeu alguns instrumentos. E é um cara sensacional, tem história muito linda. Ele era músico apenas e depois passou também a cantar, a compor. E hoje ele também é um grande artista completo aqui em Camaçari. E tem muitos, né, que já passaram por lá e tem muitos que ainda vão passar, porque a minha ideia é essa, né, apresentar o povo de Camaçari, em especial, ao mundo, porque a internet hoje não tem fronteira, né? Sim. A internet hoje está aberta. Então hoje, às vezes, eu vou olhar lá na minha playlist e olho lá as audiências e vejo que a gente tem uma audiência muito grande fora do país. Que Em bom. especial, a gente tem uma audiência maravilhosa em Timor-Leste, tem uma galera que nos acompanha, porque a gente deixou uma história lá. No Japão, muita gente que assiste o programa nos Estados Unidos, inclusive eu entrevistei lá um americano que ele é apaixonado pelo Brasil e ele aprendeu a falar português na internet e ele faz vídeos, né, na internet, tanto no YouTube quanto no Instagram, falando palavras estranhas em português. E eu acho muito interessante, encontrei ele lá e convidei ele, entrevistei, foi muito bom, o cara mora no Arizona. E foi sensacional. Então, tem muitas experiências de pessoas que a gente entrevista lá. Tipo um garoto aqui, o Lelo, acho que é o Lelo o nome dele, ele é barbeiro e ele era vendedor de paçoca no Sinal. E ele disse que vendeu por um tempo, levantou um dinheiro, comprou uma máquina de cortar cabelo, comprou depois uma cadeira, hoje ele tem uma barbearia na Grebacê, que é fila de clientes, e hoje ele é um empreendedor. Um grande empreendedor, Então, essas né? histórias é que nos motiva, né, a estar mostrando a história dessas pessoas, porque incentiva outros jovens também. Borivaldo, eu fiz essa entrevista às avessas. Eu sempre pergunto para os meus convidados como é que foi sua infância, enfim, no começo do programa. Mas aí eu inverti, agora a gente falou de quando você chegou aqui em Camaçari, suas andanças para o Timor-Leste, e agora queria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua infância. Você tem alguém na família que transita pela cultura? Quem foram as suas referências? Cara, por incrível que pareça, ninguém na minha família. Não tem nenhum músico, não tem nenhum ator, não tem ninguém dessa área artística na minha família. São pessoas humildes e trabalhadores na zona rural, pessoas que têm as suas raízes na roça mesmo. Acho que o mais artista da minha família era o meu pai, porque o meu pai ele nunca foi de trabalhar na roça, mas meu pai ele trabalhava de pedreiro e ele gostava sempre de comércio. E o comércio do meu pai era um bordel. Sim. E eu cheguei a morar com 12 anos, né? Que chamava mesmo, né? A gente fala bordel de uma forma delicada, mas chamava brega mesmo. É o brega? É o brega. Uhum. É o brega Menina Veneno.
lá em Pedras Altas, no município de Capim Grosso, que eu nunca esqueço esse nome. Mas eu fui criado, a minha infância mesmo, dos 3 anos até 11 anos, foi com meus avós. Quando minha avó faleceu com 11 anos, aí que eu passei a morar na casa do meu pai, fui morar na casa de uma tia em Senhor do Bonfim, de um tio lá em Queimadas. Passei a morar na casa de parentes. E depois, com 15 anos, Ivan, eu já passei a morar só. Eu, com 15 anos, eu fui trabalhar numa equipe de bingo em Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. E eu Sim, fui com uma conheço. passagem só de ida. Né? Santa Maria fica logo ali, depois de Lagoa Grande, né? Que é a terra da uva e do vinho. Eu sou de Arco Verde, né? Então, É perto. conheço. Ali tem Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, aquela Sim. região ali. E aí, pronto, depois disso aí eu ganhei o mundo, né? 15 anos, então eu já passei a ser responsável pela minha vida, né? Por Você trabalhar. falou uma coisa super interessante, essa sua passagem, inclusive na infância, né, que você estava formando-se, né, nesse lugar. Eu entrevistei aqui a semana passada, assista depois, a entrevista linda, muito interessante, o Roger. Roger é um intelectual aqui da cidade, um jovem músico, um grande intelectual popular, né, que eu tive a honra, a alegria de entrevistá-lo e aprender, inclusive, com ele. Ele passou também a vida inteira num brega, né, porque o pai dele era dono do bordel mais famoso aqui de Camaçari, que era o Beira Rio. Né? Então ele passou a vida, né, uma parte da sua vida lá. E nós abordamos nessa entrevista a questão do bordel por um caminho que as pessoas resistem, né, a falar, que é sobre, porque as pessoas, quando pensam no bordel, pensam só na questão da mulher que prostituta, né, do homem, né, do cafetão, mas nós abordamos por um caminho que era o caminho da solidão. Né? E por esse caminho, a gente discutiu algumas questões muito importantes para a sociedade contemporânea. Primeiro, não é a mulher que se prostitui, né? É a mulher que foi prostituída. Né? E diversas situações, muitas vezes, levam essas pessoas a estarem naquele lugar. Né? E aí você aborda essa questão com muita sabedoria, com muita firmeza, dessa sua passagem, né, nesse ambiente. Me fala um pouco sobre essa caixinha da solidão que você transitou nesse momento da sua vida. Inclusive isso me marcou, entendeu? Esse momento que eu fiquei lá. Porque o que eu via lá, essa questão da solidão é muito sério. Eram pessoas que tinham um relacionamento desgastado em suas casas e que buscavam uma felicidade, digamos assim, dentro de um bordel. E lá também mulheres que tinham suas vidas também destroçadas com relacionamentos tóxicos, que se entregaram a essa vida, que as pessoas falam que é vida fácil, mas não é fácil, é a vida sofrida. Porque imagina uma mulher que está num ambiente onde ela vai deitar com 10, 15, 20 homens no dia. Então eu creio que isso não é vida fácil, não é algo prazeroso, porque eu até depois eu fiz uma entrevista uma vez com uma garota de programa, perguntando sobre a vida dela, e ela chorou muito, e eu estava na Rádio Líder FM nesse tempo, e ela falando que ela ganhava muito dinheiro, mas ela não tinha nada. E ela tinha uma filha que o que sobrava ela mandava para a filha, o resto era para usar drogas para amenizar a dor que ela vivia, porque ela disse que não estava vivendo, ela estava sendo levada pela vida. Então era um ambiente muito desgastante, muito pesado, muito triste. Apesar de que muitos iam para lá para se alegrar, para ser feliz, mas eu via tristeza nessas pessoas. Né? Tinha pai de família que trabalhava o mês inteiro e chegava lá e ficava 3, 4 dias, só ia embora depois que acabava todo o dinheiro, e muitas vezes, se tinha algum bem, alguma coisa, até vendia para permanecer lá. Então é um ambiente muito, muito decadente, viu, Ivan? É tanto que depois eu cresci sem
gostar de ter contato em bares, nesses ambientes. Eu nunca gostei de estar presente nesses ambientes, apesar que eu passei a minha juventude em muitas farras, em muitos relacionamentos, mas eu não gostava desse ambiente. E então eu acho que isso criou uma barreira em mim, porque eu via essa tristeza nas pessoas que estavam ali querendo, né, afogar um problema. E aí saía lá com um problema triplicado. O Roger também ele abordou uma questão que eu achei também muito interessante. A gente falou sobre Deus, falou sobre religiosidade, né, e falamos sobre milagres, né? Inclusive os milagres que aconteciam nesses ambientes, né? Porque Deus ele está presente, em especial nos lugares da tristeza, né? Das pessoas que se sentem totalmente perdidas, né? E ele me contava a história de mulheres que chegavam homens, inclusive empresários, e se apaixonavam por essas mulheres, né? Muitos que casaram, né? Não, e casaram, né, com essas mulheres. Então, que a gente começou a refletir sobre a questão às vezes, né, você está num momento, né, de muita tristeza e você se vê sem saída e acontecem esses milagres, né? Então, por isso, eu queria te pedir permissão, Morivaldo, para dizer que, também aqui a todos vocês que estão assistindo, para dizer que você que está agora nos assistindo, que às vezes está triste, né, está num lugar, num momento que você acha que não tem saída, né, que você acha que desse lugar você não vai ter força mais para sair. Então, levante-se, avante. A vida é feita de valentia, né? E esse é o seu momento de levantar, erguer a cabeça e seguir em frente. Há saídas. É tanto que você falando sobre isso, sobre Deus, sobre milagre, né? A palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Está falando de pessoas, talvez uma pessoa viveu uma vida de tristeza, de pecado, de orgias, de coisas que não agradam a Deus, mas veio um entendimento, veio um arrependimento, e aí a pessoa vive na graça, né? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça e a transformação, que há o milagre. O milagre é o que? A transformação, né? Então, e eu sou esse milagre, Ivan. Porque, como eu falei, eu não gostava desses ambientes, mas eu vivi um tempo meio de rebeldia, né, de relacionamentos complicados, e eu era o culpado de tudo isso. E talvez era carregado por esse convívio, por tudo isso que eu vivi. Mas depois eu tive um start, que eu comecei a ler um livro que é um conjunto de livros chamado Bíblia, que me transformou, porque eu conheci um homem a qual ele foi injustiçado e por apenas amar a humanidade. E eu passei a ver aquele homem como um amigo que foi criado comigo lá na roça, lá no interior, que cresceu junto comigo, e ele estava sendo injustiçado e eu estava do lado e eu não defendia, eu não fiz nada. E eu comecei a ver isso dentro do estúdio da rádio. Eu trabalhava na 106 ali em Dias Dávila, eu tinha acabado de comprar esse livro, que é a Bíblia Sagrada, estava ali no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, e eu comecei a conhecer esse homem. Dizer, mas como pode um homem tão bom, um homem que está trazendo aí paz, palavras tão maravilhosas, curando pessoas, e ele foi assim tão injustiçado, humilhado e levado até a morte. Isso me deu uma dor tão grande no coração. Falei, como eu sou egoísta, como eu sou cruel, como eu sou mau, porque eu pensava comigo, eu fazia pessoas sofrer e dizia, que nada, é assim mesmo, eu sou bom. Eu não matei, não roubei, não faço mal para ninguém, não. Achava que eu não fazia, mas eu fazia muito mal. Porque a gente, querendo ou não, a gente mexia com sentimentos. E aí, quando eu conheci esse homem, a minha vida transformou. Houve uma transformação. Eu queria dizer que o Conversa com o Poeta, ao te receber, também é um milagre para a gente. Eu estou muito feliz. Não poderia terminar o programa com esse momento, né? Que estamos falando sobre esse, né? Esse sim foi, e sempre será grande, né? Jesus Cristo. Então, queria te agradecer, meu querido amigo, um dos artistas, uma das pessoas da cultura que eu mais respeito aqui na cidade. Foi uma honra te entrevistar, uma alegria, e queria deixar as palavras finais contigo.
Gratidão, cara. Só tenho a te agradecer por esse convite. Para mim isso é importante, né? Ficar registrado isso, essa participação, porque acho que foi a primeira vez que eu fui entrevistado de tantas centenas de pessoas que eu já entrevistei, a primeira vez que eu estou participando aqui do outro lado. E para mim é interessante, né, falar isso. E eu só tenho a agradecer a você, te incentivar que você permaneça, né, defendendo o que você acredita, se posicionando naquilo que você investiu, a tua vida, o teu tempo, o teu, vamos dizer assim, o teu aprendiz, né, que você está em você isso, e você cada vez mais adquire esse conhecimento. E o mais interessante de tudo isso é o compartilhar, porque você compartilha esse conhecimento com as pessoas. Isso é o que é mais importante, porque você se encher de conhecimento, você não vai levar nada em lugar algum se você não compartilhar com as pessoas. Vai para o túmulo e aquilo ali acabou. Mas quando você compartilha, você deixa um legado. E você tem deixado esse legado, e esse legado que eu quero deixar para as novas gerações, para os meus filhos, para os amigos que estão chegando, né, na comunicação, na arte em si. E eu quero deixar aqui uma palavra, como falei que houve um milagre, eu conheci esse homem é Jesus. E Paulo, ele deixa escrito na palavra que diz: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, porém o maior dos três é o amor. Então você tem que ter fé para resistir, para, né, ganhar e vencer na resiliência, nos momentos de dificuldades. Você deve manter a esperança jamais deve morrer. As pessoas aí fora dizem, né, que a esperança é a última que morre. E eu costumo dizer que a minha esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então a minha esperança está viva e vive eternamente. E o amor, sem o amor, cara, não adianta nada. Tudo que você venha fazer é perdido, vai escorregar pelas suas mãos e acabar. Então o amor é o primordial de tudo. Por isso que eu quero deixar essa mensagem e te agradecer por esse momento de privilégio aqui contigo. 2 palavras para terminar o Conversa com o Poeta de hoje: amor e gratidão. Conversa com o Poeta chega ao fim. Até o outro episódio. Um beijo no coração.